Olá, pessoal! Somos alunos da disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados na FCA Unicamp e falaremos a respeito do trabalho científico referente à aplicação de DEA radial e não radial para análise de indicador de socioeficiência de empresas brasileiras de energia elétrica. Visto que muitas organizações vêm se preocupando não só com o crescimento econômico, mas também com as questões sociais, o trabalho em questão buscou fazer uma análise alinhando sustentabilidade numa perspectiva social. Mais especificamente, foram analisadas empresas de energia elétrica nacionais, utilizando um indicador de socioeficiência e, além disso, o método DEA radial e não radial. Sendo assim, buscou-se analisar o desenvolvimento sustentável através da análise DEA. De forma sucinta e como dito anteriormente, muitas organizações buscam alinhar suas atividades às questões sustentáveis. Porém, para que isso não fique somente na teoria ou no campo abstrato, tais métodos de análise e a utilização de ferramentas e metodologias são capazes de mensurar como as ações de empresas estão realmente gerando impactos sobre aspectos sociais, econômicos e ambientais. Portanto, utilizando os modelos de DEA radial e não radial, o trabalho científico busca fazer uma análise e avaliação da sustentabilidade de empresas do ramo de energia elétrica do Brasil, pautando-se no indicador de socioeficiência e, com isso, se torna possível estabelecer comparações referentes à eficiência das organizações, principalmente numa perspectiva social. Os objetivos gerais do estudo visa investigar a eficiência das empresas do setor de energia elétrica no Brasil entre os anos de 2012 e 2017, no âmbito da sustentabilidade empresarial. Através da metodologia DEA, análise envoltória de dados, por meio de dois indicadores, serão eles o de socioeficiência, que consiste no número de acidentes com mortes, e o indicador econômico, que se trata o EBITDA, que em português equivale-se ao lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, LAGDA. Logo, a pesquisa promove insumos na tomada de decisão de gestores e líderes em como melhorar a eficiência na empresa. Agora eu vou apresentar os nossos objetivos específicos. Bom, primeiramente, a seleção das empresas foi feita através da lista presente do Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, da BMF-Bovespa, e ao mesmo tempo fez-se necessário que as empresas escolhidas também fossem aderentes ao Global Reporting Initiative, GRI. Todas as empresas analisadas possuem características em comum, que é a geração, transmissão, distribuição e sua comercialização. Essas 7 empresas serão objetos de estudo, que associado a cada ano do período descrito de 6 anos corresponderá às DMUs, que são Decision Making Units, no modelo DEA. Portanto, serão consideradas 42 DMUs, e isso equivale ao método que avalia a performance das unidades de produção. Para isso, multiplicou-se o número de empresas pela quantidade de anos, chegando ao total de 42 DMUs. Além disso, foram utilizadas informações do GRI, Global Reporting Initiative, para estabelecer as variáveis input e output do modelo DEA, que emprega-se o conceito de socioeficiência, que é igual ao valor econômico output dividido pela pressão social input. Sendo assim, os inputs são variáveis de socioeficiência e os outputs a variável econômica. A metodologia do estudo é baseada em DEA, análise envoltória de dados, e segue de acordo com o seguinte fluxograma. DEA é um método fundamentado em programação linear para medição de eficiência. Em DEA, o modelo radial considera a equiproporcionalidade entre os inputs e outputs. Além disso, é dividido em 2 submodelos, o CCR e o BBC, que são nomeados de acordo com as iniciais dos nomes de seus respectivos autores. Desse modo, Charles et al. Propuseram o modelo CCR em 1978.
Neste modelo, é utilizada uma superfície linear não paramétrica e por partes, a fronteira de eficiência, para calcular a eficiência das DMUs. A principal característica deste modelo é o retorno constante à escala, ou seja, a variação das saídas é proporcional à variação dos insumos. Portanto, considerando N DMUs, cada uma com P inputs e K outputs, VP e UK representam os pesos dados aos inputs I e aos outputs J, respectivamente. Desse modo, a eficiência relativa da DMU pode ser calculada pelo modelo 1, que é apresentado pela figura 1. No entanto, em 1984, Bunker et al. Apresentam um novo modelo DEA clássico, diferente do modelo CCR. O novo modelo, chamado de BCC, considera retornos variáveis, ou seja, não há proporcionalidade entre entradas e saídas, o que significa que o incremento na variável de input não necessariamente provoca um incremento proporcional na variável de output. Assim, nos casos em que isso ocorre, recomenda-se adotar o modelo BCC, que proporciona os retornos variáveis de escala. O modelo BCC encontra-se representado pelo modelo 2, este orientado a input, como demonstra a figura 2. Além disso, também foi observado que o modelo CCR identifica apenas a eficiência técnica, supondo que todas as DMUs estejam trabalhando em grande escala. Já o modelo BCC identifica a diferença entre eficiência técnica e eficiência de escala. Um fundamento essencial em DEA é a orientação do modelo. Se o modelo é orientado a input, a função objetivo leva a minimizar as entradas, mantendo as saídas como constantes. No entanto, se o modelo for orientado a output, a função objetivo leva a maximizar as saídas, mantendo as entradas como constantes. Em ambos os modelos, as DMUs devem ser homogêneas, ou seja, devem realizar tarefas semelhantes e devem ter o mesmo objetivo, bem como relação causal entre as variáveis. De acordo com Souza e Ângulo-Mesa, a medida forward só é capaz de aferir a eficiência radial, que considera o conceito de equiproporcionalidade entre entradas e saídas. Nos casos em que é necessário desconsiderar tal conceito, para expressar corretamente a eficiência, surgem os índices de eficiência não radiais. Nos modelos não radiais, é possível alterar as variáveis de entrada ou saída em diferentes proporções. Assim, o estudo usa tal modelo a fim de analisar como os DMUs ineficientes podem otimizar a eficiência agindo em possíveis inputs indesejáveis, com orientação a input. Zhou, em seu artigo, introduziu um modelo DEA não radial com variável indesejável para medir a eficiência ambiental. De forma análoga, neste trabalho, foi utilizado os modelos DEA com orientação a input, radial clássico, no qual as DMUs ineficientes podem melhorar sua eficiência, diminuindo todos os resultados indesejados pelas mesmas proporções. E o modelo não radial, no qual há um input indesejável e os alvos são obtidos alterando as demais variáveis de entrada com diferentes proporções. Desse modo, para o caso não radial, será utilizado o modelo 3, representado na figura 3. Resultados. Deve-se levar em consideração que o estudo foi realizado sob interferência de fatores externos, gestão governamental e influências climáticas. Dessa forma, teve por objetivo a redução do número de acidentes com morte face à variável econômica e o número de empregados de cada DMU. Agora, estamos apresentando a tabela 3 de socioeficiência, o modelo CCR, com as 7 empresas. A seguir, a tabela 4, socioeficiência, de modelo BBC. Temos como destaque que a tabela 3 e 4 tiveram resultados encontrados no modelo CCR que apresentaram o menor número de DMUs eficientes em comparação ao modelo BBC, como podemos notar a seguir, ou seja, um maior nível de discrepância. Quando se observa um índice de socioeficiência, percebe-se que as empresas E1, E2 e E5 tiveram um baixo desempenho dentro do recorte de tempo analisado em ambos os modelos. Assim sendo, pelo modelo CCR, E1 e E2, os números ficaram abaixo dos 13%. A empresa E5 registrou os menores índices de desempenho, principalmente no modelo CCR, entre 0,37% e 5,27%.
Portanto, a empresa E7 foi considerada a mais eficiente na análise de desempenho em 2012, 2014, 2015 e 2016, apresentando o menor número de acidentes. As empresas E4, 2014, e E6, 2015, também tiveram um índice considerado eficiente de desempenho. O método de análise envoltória de dados, DEA, possui inúmeras aplicações. Na área da administração pública, por exemplo, ele pode ser utilizado para mensurar a eficiência da gestão pública, avaliar o desempenho de municípios, aferindo a eficiência destes, analisar a eficiência de hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS, inspecionar auditorias operacionais do Tribunal de Contas, fiscalizando-se a eficiência dos órgãos governamentais, de modo a ser aplicado tanto na execução da auditoria quanto no planejamento, no qual se aplicaria a DEA na seleção de DMUs a serem auditadas, além de poder ser utilizada no monitoramento como instrumento comparativo da realidade anterior ou a posterior da auditoria, objetivando a análise do impacto na eficiência após ela. Como foi citada, a DEA pode ser aplicada para averiguar políticas públicas. Faria, Januzzi e Silva analisaram os gastos públicos em municípios fluminenses com o propósito de entender se os recursos orçamentários de cada uma das cidades estavam sendo bem aproveitados e impactando indicadores sociais, bem como saúde e educação. Os inputs utilizados foram gastos per capita com educação e cultura, com saúde e saneamento e o rendimento médio mensal de responsáveis pelos domicílios particulares permanentes. Enquanto os outputs eram taxa de alfabetização de 10 a 14 anos, proporção de domicílios com esgotamento sanitário adequado, o inverso da taxa de mortalidade por causas hídricas e a proporção de crianças de 2 a 5 anos matriculadas em creches ou escolas de educação infantil. O referido estudo demonstra uma amostra da análise relacionada à sustentabilidade, à socioeficiência, visto que inspeciona aspectos econômicos e sociais.